Pessoal, e aí, tudo bem? Márcio aqui da Império Com Enterprise. Pessoal, vamos a mais uma dica gramatical. É o seguinte, ó, o nosso canal ele é voltado para pesquisas gramaticais e comunicação escrita, porque nós achamos que a comunicação escrita é o que faz com que possamos chegar à tão sonhada fluência verbal, tudo bem? Porém, o difícil é pensar em inglês. É por essa razão que nós estamos aqui. Então, neste vídeo, perdão, eu vou estar falando a respeito de passado simples e presente perfeito, e nós vamos observar algumas questões em relação às duas estruturas para que nós saibamos exatamente quando e por que usá-las. Tudo bem? A frase que nós vamos estar analisando é muito simples. Eu já vou até falar a frase em português para que possamos fazer esse comparativo entre passado simples em inglês e presente perfeito em inglês, tá? A frase é essa aqui: eu quebrei a janela. Só isso. Eu quebrei a janela. Bom, esse tempo verbal em português é visto como pretérito perfeito. Eu quebrei a janela. Porém, quando vamos trabalhar essa ideia em inglês, aí é que vem o problema. Do que é que nós estamos falando? E aí é que entra o problema. Porque pegar o inglês e jogar para o português parece ser fácil. Eu já não diria tão fácil assim. Agora, pegar o português e jogar para o inglês, que as pessoas dizem que é difícil, eu vou falar, não é difícil, mas vai depender da maneira como você trabalha. Porque quando você fala assim, ó, eu quebrei a janela, você está falando do quê? Da ação de quebrar ou do efeito após a ação? Do que é que você está falando? E aí é que está o problema. Tá? Eu vou procurar falar de uma forma bem simples, tá? Para que possamos entender. Porque quando você diz assim, ó, eu quebrei a janela, se você está falando somente da ação, acabou. Entendeu? Gerou consequência? Sim, mas não é da consequência que nós estamos falando. Nós estamos falando simplesmente, eu quebrei a janela e pronto, acabou. Agora, quando você fala, eu quebrei a janela, referindo-se à consequência, aí gera outras consequências, como por exemplo, alguém pode questionar o porquê que você quebrou a janela, o que é que deu em você, o que o fez quebrar a janela, você ficou maluco, ficou doido, sei lá, perdeu o juízo, entendeu? Então, é aquela história. Depende do que você fala, é o posicionamento gramatical dentro da língua inglesa. Então, por exemplo, se você simplesmente estiver referindo-se à ação de quebrar, simplesmente só falar eu quebrei a janela, é muito simples. I broke the window. Pronto. I broke the window. O simple past, ou passado simples em inglês, refere-se apenas à ação. Só isso, simplesmente a ação. Por mais que tenha gerado uma consequência, não é sobre a consequência que nós estamos falando. Nós estamos simplesmente dizendo I broke the window, eu quebrei a janela. Pronto. Sem crise, como dizia lá o Patropi. Sem crise, meu. Só isso. Agora, se você estiver se referindo à consequência, aí você diz, aí você usa o presente perfeito. I have broken the window. Porque aí o que acontece? Aí você não está mais falando da ação, e sim da consequência gerada pela ação praticada por você. Aí a pessoa pode questionar, mas por que você quebrou a janela? O que o levou a quebrar a janela? Bom, enfim. Então, é aquela história. Quando você pega I broke the window ou I have broken the window e coloca no tradutor, ele vai simplesmente dar a tradução.
eu quebrei a janela. Mas para um pouco para pensar. Se existe um passado simples e um presente perfeito, dentro de uma linha de raciocínio há diferença. É aí que você precisa se questionar, tá? Porque não pode ser a mesma coisa. Porque se for a mesma coisa, tanto faz usar um como usar outro, dá na mesma. Porém, é quando você presta um exame de proficiência. Aí a coisa pode ficar complicada, tá? Porque eu entendo perfeitamente que o estudo gramatical, ele muitas vezes, sei lá, ele pode espantar um pouco, né, o estudante. Ah, eu preciso estudar gramática caso eu queira falar inglês? Veja bem, essa é a minha opinião. Eu sou sincero, eu tenho um canal no YouTube e eu não teria o porquê, sabe, falar uma coisa que não seria verdade, né? Eu não colocaria inverdades aqui no meu canal. Então eu sempre vou defender a teoria de que o estudo gramatical é o que leva à fluência verbal. Portanto, essa frase que nós estamos aqui analisando, tá? I broke the window é simple past, passado simples. Nós estamos falando somente da ação. Eu quebrei a janela, pronto, acabou. Agora, quando você usa o presente perfeito, I have broken the window, aí nós estamos falando da consequência. Nós estamos falando da janela quebrada, certo? Ou de repente querendo justificar que eu quebrei a janela por causa disso e disso e aquilo. Bom, enfim, é aquela história. Um, que é o passado simples, retrata a ação. O outro, presente perfeito, present perfect, retrata a consequência de uma ação que se encontra parada. Porém, cada verbo tem a sua característica, portanto, cada verbo deve ser estudado antes de ser posicionado juntamente com passado simples e presente perfeito. Então, cada verbo tem uma linha de raciocínio diferente. Então, hoje nós estamos falando aqui simplesmente do verbo quebrar, que é o verbo to break, que ele é um verbo irregular, não é? Porque o infinitivo é to break, o passado é broke e o particípio passado é broken, tá? E lembrando, não é, que no comparativo com a língua portuguesa, o verbo quebrar, ele é um verbo transitivo direto. Quebrou o quê? Não é? Porque se pegarmos e analisarmos, eu quebrei a janela. Eu quebrei o quê? A janela é o objeto direto do verbo quebrar, certo? Portanto, gente, é assim. Aqui no canal nós vamos trabalhar sempre comunicação escrita, focando sempre na comunicação verbal, tudo bem? Então essa foi uma dica interessante e eu realmente espero tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Imperial Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.